Natureza administrativa do ato de vitaliciamento de membro do Ministério Público e o controle de legalidade do Conselho Nacional do Ministério Público no informativo 842 do Supremo Tribunal Federal. Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo mais esse vídeo da nossa websérie Jurisprudência Comentada dos Tribunais Superiores. Fique bem ligado, pois hoje o assunto é o informativo 842 do STF, que nos traz uma abordagem de direito constitucional, mas que está relacionada ao direito administrativo. Isso tudo porque hoje nós vamos abordar o ato administrativo, beleza? Então fique bem ligado, pois, segundo o informativo, foi decidido pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal pela manutenção da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que exonerou um promotor de justiça dos seus quadros, já que este promotor não tinha completado o tempo de estágio probatório e ainda nesse período de tempo se envolveu em processo crime. Ele ainda tinha um processo administrativo por descumprimento do dever funcional. Não bastasse tudo isso, o promotor, hoje figura do nosso lead case, aqui do nosso assunto, estava suspenso de suas funções em face daquele processo criminal. Dentro de todo esse contexto, então, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu por reformar ato administrativo do Conselho ou do Colégio de Promotores que concedia o vitaliciamento na função para o promotor. Assim, então, o CNMP, além de anular este ato de vitaliciamento, ainda exonerou o promotor. Diante deste fato, o promotor, então, impetrou o mandado de segurança no STF contra o ato de exoneração do CNMP, alegando já ter cumprido o tempo de estágio probatório necessário para adquirir a sua vitaliciedade. Mas por várias razões, entendeu o Supremo Tribunal Federal por manter a decisão de exoneração proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, já que este conselho pôde exercer o controle de legalidade sobre seus atos e sobre os atos de seus órgãos. Basicamente, o teor da decisão do Supremo fundamentou o quê? Fique bem ligado agora, tá certo? Preste bem atenção. Primeiro, que o Conselho Nacional do Ministério Público é competente para exercer controle de legalidade sobre os seus atos administrativos e ainda de órgãos seus, podendo inclusive reformar ato administrativo de colégio de promotores que concedeu o vitaliciamento. Segundo, foi comprovado que o promotor não cumpriu os 2 anos de estágio probatório para que tivesse direito ao vitaliciamento, já que a função foi suspensa em 2005 por impugnação do Corregedor-Geral do Ministério Público. Ademais, vale lembrar que de nada interfere a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público em exonerar um promotor, já que existe a pendência de processo crime contra ele, já que as instâncias civil, administrativa e crime são totalmente independentes. E por fim, a sanção foi aplicada com base no descumprimento de dever funcional apurado em processo disciplinar regular, em nada relacionado com o processo crime em andamento naquela época. Então, meus queridos, diante de tudo que vimos, é notória a competência do Conselho Nacional do Ministério Público de poder rever os seus atos e atos de seus órgãos, não havendo nenhum óbice à conduta do CNMP, que decidiu por reformar ato e exonerar um promotor de justiça, já que o Conselho Nacional do Ministério Público o fez em controle de legalidade, exercido de forma plena e sem embaraços. Beleza? Se quiser ficar um pouco mais por dentro deste assunto, corre lá no meu site www.cristianodesouza.com.br e leia o artigo feito especialmente para você, que deseja ser um vencedor em concurso público. Beleza? Aqui me despeço de vocês e até a próxima websérie e bons estudos. E lembre-se, só a vitória interessa e o resto é o resto.